Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai mergulhar fundo num fenômeno gigantesco que, incrivelmente, está acontecendo quase no modo silencioso. Sabe aquela ideia de empresas abrindo filiais fora do país? Pois é, o buraco é bem mais embaixo. A gente está falando de um êxodo real, capital, inteligência e a própria infraestrutura industrial brasileira cruzando silenciosamente as fronteiras. E olha, não é uma ou outra empresa pingada buscando novos ares, não. É uma mudança estrutural pesada que pode redefinir completamente o futuro econômico da nossa região. Só para vocês terem uma noção do tamanho dessa parada, hoje existem mais de 300 fábricas operando a todo vapor no nosso país vizinho, o Paraguai. Mas o dado que realmente explode a cabeça é esse aqui. 70% dessas instalações são de propriedade de brasileiros. Ou seja, são empresas que operavam aqui no Brasil, geravam empregos por aqui e que simplesmente decidiram fazer as malas e cruzar a fronteira. E aí fica a pergunta, o que faz tanta gente tomar uma decisão tão drástica? Essa frase resume tudo. O Brasil empurrou a gente para o Paraguai. Quem disse isso foi a Liliane Alfiero, que é CEO e neta do fundador da Lupo. Gente, a Lupo é uma gigante que tem 16,6% do mercado brasileiro no segmento deles. Quando a liderança de uma empresa desse porte fala abertamente que ir embora não foi só uma estratégia bonitinha de negócios, mas sim um empurrão das condições do nosso próprio país, a gente tem que parar e prestar atenção, né? Isso humaniza a estatística e mostra exatamente o conflito que vamos destrinchar agora. O nosso roteiro para entender isso tudo é bem direto. 1. Vamos ver o êxodo silencioso. 2. Os custos domésticos. 3. O regime de maquila. 4. A treta entre rentismo e produção. E 5. A desindustrialização. Vamos nessa? Parte 1. O êxodo industrial silencioso. É muito importante a gente entender que não estamos falando daquela startup que abriu ontem e está cortando o custo. O que os dados mostram é que a raiz desse movimento é muito mais profunda. Dá só uma olhada no peso histórico dessas marcas na tela. São empresas gigantes e super tradicionais. A Lupo, para vocês terem ideia, sobreviveu à quebra da Bolsa de 1929, passou pela Segunda Guerra Mundial, enfrentou aquelas hiperinflações bizarras do Brasil e continuou de pé. Mas o ambiente de negócios de agora fez com que marcas como a Guararapes, que é dona da Riachuelo, a Marisol, a Kid, transferissem as operações nesses últimos 2 anos. O motivo, no fim do dia, um corte nos custos de operação que chega a bater 40%. Aliás, galera, deixe comentário de um tema que você quer que eu faça um outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Bom, indo para nossa parte 2, o empurrão e os custos domésticos crescentes. Se essas marcas aguentaram tudo no passado, o que é que tem de tão tóxico no cenário atual que funciona como esse empurrão? A resposta é bem simples. Manter as portas abertas no Brasil virou um verdadeiro teste de sobrevivência. Essa estatística aqui chega a doer. Em média, as empresas no Brasil passam 6 meses inteiros do ano operando só para conseguir pagar imposto e lidar com papelada. São mais de 90 tributos diferentes, galera. Pensa no tempo e no dinheiro gasto só com equipe e sistema para não levar multa. É um ralo de produtividade que tira qualquer foco de inovação e da própria produção dos produtos em si. E se a coisa já estava ruim, o que engatilhou de vez essa debandada toda? Foi essa belezinha aí, a Lei 14.789 de 2023. De forma bem resumida, ela acabou com a isenção de impostos federais em cima de incentivos que os estados já davam para as indústrias. A carga tributária, que já era sufocante para as empresas operando no limite da margem, ficou ainda mais pesada. Segundo quem está no setor, essa foi a gota d'água que faltava para muita diretoria bater o martelo e ir de vez para o país vizinho. E aí a gente chega na parte 3. A atração e o tal do regime de maquila do Paraguai. Porque, vejam bem, o Paraguai não ficou só sentado assistindo. Eles montaram ativamente uma arapuca genial para atrair e absorver toda essa capacidade de produção. Olha para essa tabela e faz a conta comigo. É surreal. Enquanto no Brasil o imposto sobre lucro e consumo passa brincando dos 30%, no Paraguai os dois ficam estacionados em 10%. Em cargos trabalhistas, aqui custa quase 100% do salário, lá 40%. E se você precisa importar material de fora, tipo um tecido asiático que a indústria têxtil usa muito, o imposto cai de 18% no Brasil para 0%. Sim, 0% no Paraguai. Os números não mentem, fica infinitamente mais barato produzir lá. E como isso funciona na prática? É o famoso regime de maquila. Com ele, quando a empresa fabrica o produto lá e vai exportar de volta para o Brasil, adivinha quanto ela paga de imposto? 1%. Só. Lembra daqueles 6 meses só resolvendo papelada? Lá cai para 1 mês e meio no ano. Junta isso com energia barata vindo da usina de Itaipu
E pronto. É exatamente isso que permitiu gigantes como a Budweiser e a Santista cortarem absurdos 30% a 35% dos custos de operação. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E isso nos leva à parte 4, rentismo versus produção. A gente já falou de imposto, mas tem um negócio muito mais silencioso e profundo agindo nos bastidores. É a velha briga entre botar grana para produzir alguma coisa ou só deixar rendendo. E o que choca aqui é a nossa posição no ranking mundial. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros reais do planeta. A gente só perde para a Turquia. A gente ganha até de países que estão literalmente no meio de uma guerra, como a Rússia, ou em hiperinflação, como a Argentina. Um juro real perto dos 10% cria um ecossistema financeiro completamente virado do avesso. Isso cria o que a galera do mercado chama de dilema do capital, ou rentismo. Pensa na lógica de quem tem muito dinheiro. É muito mais seguro e rentável você emprestar essa grana para o governo comprando título público e ver seu dinheiro dobrar em 5 anos sem ter que se preocupar com máquina quebrada, sindicato ou logística. Agora, se o industrial precisa pegar dinheiro no banco para construir uma fábrica e gerar emprego, ele paga taxas punitivas de 20% a 25%. Basicamente, o sistema recompensa quem deixa o dinheiro parado e castiga quem tenta produzir. E a rasteira final acontece antes mesmo do cara pensar em pegar um empréstimo. Quando a gente soma toda a carga tributária, a mordida do leão na empresa e nos sócios, aqui no Brasil engole 40% de tudo. No Paraguai, 15%. Ou seja, é uma penalidade sistêmica, o próprio sistema sabota a produção. Parte 5. A ameaça da desindustrialização. Juntando toda essa burocracia, imposto e juro na estratosfera, a gente chega na pergunta que vale $1 milhão. Qual é a consequência de longo prazo de deixar a nossa indústria ir embora? É um ciclo muito perigoso. Primeiro, as fábricas vazam pela fronteira. Aí vem o impacto social. Empregos formais, com carteira assinada e salários decentes, vão todos para os trabalhadores dos países vizinhos. Depois, o Brasil passa a importar as suas próprias marcas, o que machuca a balança comercial. E o último passo, a nossa economia perde a inteligência da indústria e vira totalmente refém de exportar commodity e matéria-prima bruta. E o mais insano disso tudo é que a gente está indo na exata contramão do planeta. Enquanto os Estados Unidos, a Europa, estão criando pacotes bilionários de incentivos para trazer a manufatura de volta para casa, porque eles sacaram que depender dos outros para produzir é um risco de segurança nacional, o Brasil está, em pleno silêncio, empacotando e exportando as nossas indústrias. O que deixa a gente com essa última provocação: se a gente recompensa o dinheiro parado e pune quem produz, qual vai ser o nosso futuro, né? Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!